Você é uma pessoa que busca mais qualidade de vida e bem-estar? Então chega mais porque você está no lugar certo. Eu sou a jornalista Humberta Carvalho e você está ouvindo a segunda temporada do videocast Falando Nisso, uma produção original do Sesc Goiás, que é um oferecimento do Sistema Fecomércio. O Falando Nisso está no ar há mais de um ano e a cada 15 dias, sempre às quartas-feiras, a gente se reúne aqui e conversa sobre educação, saúde, lazer, assistência e cultura. Os nossos convidados trazem sempre muitas informações, orientações e ideias para te ajudar a ter uma vida mais leve e com mais bem-estar. Bacana, né? Então, para começar, siga o nosso videocast e deixe a sua avaliação. Se você nos acompanha pelo YouTube, se inscreva em nosso canal e deixe a sua opinião nos comentários. Seja muito bem-vindo ao Falando Nisso. Aumenta aí o volume, porque a gente tá no ar. Você tem a sensação de que anda esquecendo muito as coisas por aí? Se a resposta é sim, saiba que você não está sozinho, viu? Embora esquecer algumas coisas seja uma estratégia do nosso cérebro para melhorar a nossa aprendizagem e nos ajudar a tomar decisões, os esquecimentos frequentes também podem estar relacionados à ansiedade, ao estresse e ao acesso exagerado às telas. E convenhamos, né, gente? O que não falta hoje em dia é tela e ansiedade. Mas como diferenciar quando o esquecimento é normal e quando está relacionado a um problema de saúde físico ou psicológico? Como cuidar da nossa mente para evitar os esquecimentos e potencializar a nossa memória? Vamos descobrir agora com a nossa convidada. Eu recebo aqui hoje no estúdio do Falando Nisso a Beatriz Machado, ela que é psicóloga clínica e pós-graduanda em neuropsicologia. Beatriz, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Humberta. É um prazer estar aqui. E ainda mais falando desse tema, né, que é tão importante no mundo contemporâneo, no século XXI. Com esse bombardeio de informações, a gente precisa perceber como cuidar melhor da nossa memória, né? Para que as informações importantes, ela realmente fique retida aqui no nosso cérebro, né? Isso é muito importante. Que bom. Antes da gente começar, conta um pouquinho para quem está nos ouvindo sobre o seu trabalho, sobre a sua relação com esse tema, como que você percebe isso aí no seu consultório, nos seus atendimentos. Eu sou psicóloga, especialista em psicologia clínica. Sou pós-graduanda em neuropsicologia e a gente tem percebido um aumento frequente nesse relato em relação à perda de memória, intimamente associado a fatores como ansiedade, estresse e excesso de tela. No consultório hoje, grande parte dos relatos, eles estão intimamente relacionados com essa dificuldade em gerenciar tantas informações que chegam. Então, assim, hoje, a quantidade de informações que o nosso cérebro recebe é, assim, 10 vezes maior do que a capacidade dele de realmente suportar. E isso tem gerado efeitos emocionais nos pacientes, né? Então, falar sobre esse tema, alertar sobre esse tema é importantíssimo, caso a gente deseja viver com qualidade, né? Qualidade de vida. E, Beatriz, quando se fala em memória, às vezes as pessoas podem pensar assim, memória é lembrar ou esquecer alguma coisa. A memória, ela realmente tem a ver só com lembrar ou esquecer das coisas ou ela está relacionada a outros fatores também? Então, Berta, a gente precisa entender que a memória ela é um processo complexo e ela está relacionada à codificação, armazenamento e recuperação de informações. Não é simplesmente eu lembrar e esquecer de alguma coisa. Existe todo um processo no cérebro envolvido nesse recaptar de informações. E a gente sabe que a nossa memória, ela está intimamente relacionada à nossa personalidade. Ela influencia nas nossas tomadas de decisões e no nosso conhecimento de mundo. Então, assim, ela é uma função importantíssima para o nosso cérebro, né?
E falando da memória em si, né? Disse aí que a memória, ela, inclusive, influencia na nossa personalidade, né? Quanto de memória a gente consegue reter no nosso dia a dia? Existe uma frase que eu nem sei se isso é mito ou verdade, mas fala assim que a gente consegue usar só 20% da capacidade do nosso cérebro. Isso procede? Isso é verdade? Mito ou verdade? Humberto, então, o nosso cérebro, ele tem uma capacidade ilimitada de adquirir memória de longo prazo. Aquelas memórias que às vezes a gente esquece e depois se recorda, essas são as memórias já consolidadas pelo nosso cérebro. E essas memórias, o nosso cérebro tem uma capacidade ilimitada de retê-las. Já a memória de curto prazo, que é a memória que se trata das informações que eu recebo no momento presente, ela tem uma capacidade limitada. A gente acredita que a gente consegue reter ali por volta de 2, 3 conteúdos. Então, ela já tem uma capacidade mais limitada. Fator importantíssimo para a gente conseguir consolidar a memória com qualidade, né? Porque assim, se a gente... É o que acontece, né? Inclusive no mundo atual, com tantas informações, às vezes a gente quer focar a nossa atenção em vários pontos. E aí a nossa memória, infelizmente, a de curto prazo, ela tem essa capacidade limitada, mas que é crucial para uma consolidação bem feita. Interessante. E quando a gente fala em concentração, existe um termo que se chama tempo de atenção, né? O que é esse tempo de atenção? E como você disse lá no início, que você tem percebido que as pessoas estão reclamando mais da falta de memória. Esse tempo de atenção, ele tem aumentado, tem diminuído, evoluiu, regrediu? Como que você percebe isso? Humberta, esse tempo de atenção, ele está relacionado à capacidade que o nosso cérebro tem de manter o foco em uma informação, em uma atividade, o tempo que o nosso cérebro tem de manter esse foco, sem se desviar. Estudos recentes e o aumento da tecnologia tem mostrado que esse tempo de atenção tem diminuído. Com tantas informações presentes hoje em dia, a nossa atenção ela se desvia muito fácil. Por exemplo, falando em termos de tecnologia, Instagram, rede social, produção de conteúdo, a gente percebe que hoje manter a atenção de uma pessoa por 1 minuto se tornou um tempo grande. Olha só que coisa interessante, né? Que alerta que a gente precisa ter. Quando a gente fala sobre captar a atenção ali de uma pessoa, a gente capta a atenção dela por 5 segundos e já tem que mudar o estímulo. Então, olha o tanto que ele diminuiu, né? É muito rápido hoje as coisas. A gente falar em 5 segundos, 3 segundos é muito rápido. Então, são várias informações vindo que faz esse tempo de atenção se tornar cada vez menor. E esse é um fator que a gente precisa ter consciência de se preocupar, de se tornar mais alerta, sabe? Às vezes, quando a gente está esperando, seja no sinaleiro, seja o elevador, eu sempre falo muito isso no consultório. Espere esperando, sabe? Não espere fazendo outra coisa. Tô ali no meu prédio esperando o elevador, espera o elevador mesmo, sabe? Fica ali esperando ele descer. Tá dentro do carro, o sinaleiro fechou, espera mesmo o sinaleiro abrir, não pega o celular para ficar trazendo novas informações para o cérebro, porque aprender a manter esse tempo de atenção prolongado é um fator crucial no século XXI. E isso, muitas vezes, precisa partir da nossa consciência mesmo, sabe? Entendendo que hoje as informações são tantas, essa autorregulação, essa política, digamos, tem que partir de nós. Então, assim, esperar por 1 minuto, peraí, eu só estou esperando por 1 minuto, é 1 minuto só. Que pressa é essa, né? Que ansiedade é essa? Calma, deixa eu respirar aqui profundo, escolher esperar mesmo, sabe?
Tá aí um exercício para eu fazer, esperando o elevador e no sinaleiro, né? Aham. E, Humberta, há estudos que relatam que esse tempo de espera, ele é crucial quando a gente fala sobre qualidade de vida em termos do sentimento, sabe, que vem. Faz o teste depois. Escolhe esperar um dia com atenção mesmo e percebe como que vai estar seu emocional no final do dia. Quando a gente atropela essa espera, sempre colocando informações, a tendência é que a gente chegue no final do dia extremamente sobrecarregado e ansioso. Porque a gente vai acostumando o nosso cérebro a receber informação que chega na hora dele fazer a pausa que ele precisa, ele tá lá, uai, cadê as informações? Quero mais informação, quero mais dopamina no meu cérebro. E aí acaba sendo prejudicial, porque ele não vai ter, ele realmente precisa desse repouso. Então, se a gente vai oferecendo o repouso aos poucos, ao longo do dia, mostrando para ele que tá tudo bem estar em tédio, como nós dizemos, ele vai tendo essa adaptação, né, perante o ócio, digamos. Que interessante isso. E quando a gente está falando de fatores psicológicos que podem levar à falta de memória, quais fatores seriam esses? Humberta, a gente percebe que fatores como ansiedade, estresse e depressão estão intimamente relacionados à nossa capacidade de memória, à nossa retenção de memória. Ou seja, né, tudo que hoje em dia está bem Ou seja, alta, né? tudo que está em alta. Por isso, falar sobre esse assunto é tão importante, porque quando a gente fala sobre saúde, Humberta, principalmente hoje, né, a saúde mental, a prevenção sempre vai ser o melhor caminho, né? Então, assim, em uma sociedade onde a velocidade está tão rápida como nós estamos falando, como tentar ir o mais lento possível dentro do que nos cabe, né? Que nos é cobrado. Inclusive, até me surge uma dúvida agora. Como essa falta de memória, porque até na abertura aqui do episódio eu falei, né, que às vezes a gente esquece alguma coisa ou outra, e isso pode até ser normal no nosso dia a dia. Mas quais os prejuízos dessa perda de memória causada justamente por esses fatores que estão tão em alta hoje? Uhum. Os maiores prejuízos, Humberto, está relacionado à nossa dificuldade de praticar tarefas do dia a dia. Então, assim, quando eu começo a ter essa desorganização, sabe? Essa preocupação excessiva, essa certa confusão mental, digamos, chega no final do dia, eu me sinto totalmente sobrecarregado. Isso é um prejuízo que a gente tem, né? Porque, assim, fala sério, você às vezes vai fazer uma coisa e fala, nossa, o que eu vim fazer aqui? A gente se sente desorganizado. E nós sabemos que a organização é um fator crucial para a saúde mental. Um cérebro organizado é um cérebro saudável. Então, um cérebro desorganizado, ele vai ser um cérebro com um déficit ali dessa saúde, né? Falando nisso, em memória, que tal deixar o tradutor de lado e desativar as legendas? Com a Escola de Idiomas Sesc Senac você pode. Gente, dominar uma segunda língua é indispensável nos dias de hoje. É por isso que nós oferecemos os cursos de inglês, alemão, espanhol e francês nas cidades de Goiânia, Anápolis, Caldas Novas, Itumbiara, Jataí e Rio Verde. Venha estudar na melhor escola de idiomas de Goiás. Acesse o site sescgo.com.br e saiba mais. Vamos ouvir agora a dúvida do nosso ouvinte. Olá, eu sou o Bruno do Senac Anápolis e eu tenho uma pergunta. Quais são os sinais de perda de memória por estresse ou ansiedade? Então, os sinais da perda de memória por estresse ou ansiedade é como eu estava falando. Desorganização, quando vem esse lapso de memória, quando atrapalha as nossas tarefas do dia a dia, quando chega no final do dia a gente sente essa sobrecarga. Esses são alguns sinais da perda de memória por estresse ou ansiedade.
E você comentou essa questão do idioma, Humberta, tá aí algo muito bom da gente fazer para a nossa memória, viu? Tá vendo? Já fica a dica. Aham, fica a dica. Tá certo. Vamos guardar essa dica do idiomas, porque lá no final você vai trazer algumas orientações para nós, né? Para melhorar exercitar e melhorar a nossa memória. E existe uma característica no mercado, Beatriz, que é muito super valorizada no mercado de trabalho, que é ser multitarefa. A pessoa que consegue ali responder um WhatsApp ao mesmo tempo que ela está respondendo um e-mail e está fazendo uma reunião e está desenvolvendo aqui alguma tarefa. Inclusive, as pessoas falam assim que nós, mulheres, somos mais multitarefas, conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E pode até parecer óbvio, mas talvez não seja, né? De que fazer muita coisa pode ser prejudicial no sentido, eu faço tudo, mas não faço nada direito, né? E, de fato, pode atrapalhar a nossa memória, essa característica de ser multitarefa? Pode, Humberta, pode sim. Isso é um fator que nós precisamos prestar muita atenção. Porque como a gente falou anteriormente sobre o tempo de atenção, o que acontece quando eu sou essa pessoa multitarefas? A minha atenção a cada informação, ela está muito superficial. Consequentemente, o meu armazenamento, o meu processamento dessa informação também vai ser superficial. E quando o nosso cérebro ele passa pela codificação, pelo armazenamento da memória, ele armazena aquilo que ele entende que é importante para ele. Se eu passo superficialmente por uma coisa, o que meu cérebro vai entender? Que aquilo não é importante. Faz sentido? Então, assim, se nós desejamos realmente armazenar uma informação, captar ela mesmo, a gente precisa dirigir a nossa atenção totalmente para ela e buscar ter uma organização. Se a sociedade atual me cobra ser multitarefas, peraí, será que não existe outra estratégia? Será que ao invés de eu tentar fazer tudo de uma vez, eu não posso me organizar para fazer cada coisa de uma vez e assim meu cérebro processar essa informação com qualidade? Eu acredito que isso é um fator para a gente refletir, né? E colocar em prática. Porque acaba que às vezes o mundo ele cobra, né, Humberta? Que a gente faça tantas coisas de uma vez. Aí cabe da nossa consciência mesmo, da nossa autorregulação, da nossa vontade de fazer uma coisa de cada vez. Peraí, deixa eu fazer isso, depois eu faço isso, porque aí a minha atenção se dirige para aquela tarefa, para aquela informação. Aí isso vai ser muito melhor para o meu cérebro, né? Bacana. E, assim, que a tecnologia, ela facilitou a perda de memória, eu acho que isso, assim, é inegável, né? Eu lembro até que é um exemplo muito básico de que antes a gente sabia os telefones de cor e eram telefones fixos na época, né? Hoje em dia quase não se usa mais telefone fixo, ainda tem, mas agenda lá, né? Aí então você ia... Eu me recordo, por exemplo, dos números antigos da casa dos meus avós. Mas aí, na casa do meu pai agora mudou de número, eu não sei mais o número de cor, porque você coloca ele na agenda do celular, precisa ligar, né? Às vezes você nem usa mais o fixo, você vai direto no WhatsApp ou liga para celular. Então, é muito básico isso. A gente anota no celular o número, na agenda, e não se dá mais ao trabalho de decorar os números, né? E eu fico até pensando, né? Minha mente vai até longe. Numa emergência, por exemplo, né? Como exatamente, faz, né? Exatamente. Mas eu queria ir mais a fundo, assim. Pensando especificamente nas redes sociais e a exposição às telas, né? Que a gente está aqui com a informação o tempo todo na nossa mão e como que, de fato, as redes e os conteúdos que estão nessas redes, elas afetam a nossa memória. Então, como a gente está conversando, o construto primordial quando a gente fala sobre memória é a atenção. Tanto é que, assim, se um paciente chegar com problema de memória no consultório, a gente vai precisar avaliar como está o nível de atenção dele. Porque a gente a memória, ela só existe por conta da atenção. Então, se a gente está em
em uma era, em um contexto onde a tecnologia me faz receber muitas informações que a minha atenção está sempre desviando, isso vai ter um impacto significativo na minha memória. Porque, igual a gente falou, é como se fosse essa questão da multitarefa. O meu olhar, a minha atenção, ela passa de forma muito superficial pelas coisas. Então, isso me dá a sensação de que eu não estou armazenando nada. No final das contas, nada é consolidado, nada é armazenado, né? Então, e quando se fala sobre cérebro, sobre estrutura cerebral, a gente precisa entender que o nosso cérebro, Humberto, é como se fosse um músculo, né? Tudo aquilo que eu reforço, tudo aquilo que eu exercito, vai ser fortalecido. E se esse ponto ele não está se fortalecendo, se o peso que eu estou pegando é levinho, se a repetição que eu faço é baixa, ele não vai crescer, ele não vai se fortalecer. E acaba que a tecnologia é como se eu estivesse pegando uma carga leve ali, né? Ele não se fortalece. Que interessante. E quando a gente fala em esquecer, pode soar como algo ruim. Eu esqueci disso, esqueci daquilo, toda hora eu estou esquecendo alguma coisa. Mas eu sempre gosto de olhar o outro lado da coisa também. Então, esquecer é só negativo, o fato de esquecer? Ou tem algum lado positivo no fato de esquecer as coisas? Humberto, a gente entende que o esquecer, ele é fundamental para eu saber se eu realmente consolidei aquela memória. Tanto é que quando a gente fala sobre técnicas de estudo, a gente tem ali uma estratégia de manter a atenção por um tempo determinado. Isso é muito particular de cada pessoa, né? Tem pessoas que conseguem sustentar a atenção por um tempo maior, tem outras pessoas que conseguem sustentar a atenção por um tempo menor e gradualmente esse tempo vai aumentando. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente estuda, adquire a informação por um tempo, mas depois eu costumo recomendar, vai fazer outra coisa, esquece o que você estudou. Por quê? Porque o seu cérebro ele precisa passar por esse processo de esquecimento para ele entender como, para ele conseguir consolidar essa memória, entendeu? Para ele conseguir posteriormente recuperar essa memória. E é só através do esquecimento e posteriormente da recuperação da informação que a gente vai saber se essa memória realmente foi consolidada. É o que você fala, por exemplo, do telefone da casa do seu pai. No dia a dia, assim, você não lembra, né? Mas se você precisar recapitular na sua mente, você dá conta. Faz sentido? Atualmente. Atualmente. Antigamente. Antigamente, sim. Atualmente não, porque é tão automático que a gente não se dá nem ao trabalho de ler um novo número. A gente não se dá o trabalho de pensar assim, não, deixa eu ler esse número aqui algumas vezes, anotar em algumas coisas, deixa eu traçar essa estratégia para recordar dele, porque é tão fácil, você só salva na agenda que eu acho que a gente até abandonou esses recursos, né, de como eu vou me lembrar desse número, igual a tabuada. Antes a gente decorava a tabuada, né, e você citando aí a questão do estudo, eu me lembro muito que a gente falava assim, não é para decorar, porque se você decora, você esquece. Você tem que aprender. Então, você vai ler, vai estudar, vai reler para gravar essa informação. Que aí é a retenção do conhecimento. E olha só que interessante. O nosso cérebro, o nosso corpo, Humberta, ele é tão inteligente que é o que eu falei lá atrás. As informações que o nosso cérebro armazena é aquilo que ele entende que é importante para a gente. Se hoje eu tenho um celular que me dá várias informações que eu quero, a hora que eu quero, se até tem aí emergência no próprio celular, o que meu cérebro entende? Isso não é importante para mim. Então, eu não vou armazenar essa informação. Tem tanta coisa aqui, para que eu vou ocupar esse espaço com algo que não é importante? Então, assim, a tecnologia, ela vem interferindo nesse ponto também. Entregando tudo aqui de mão beijada, calculadora, chat GPT. Para que eu vou armazenar informação? Sendo que a hora que eu preciso tá aqui de mão beijada para mim, né? Incrível.
Falando nisso, a Biblioteca do Sesc Faz Salville, em Goiânia, realiza todo mês o Tem Bebê na Biblioteca, uma ação para bebês de 0 a 3 anos que promove o aprendizado e a interação entre o ambiente familiar e os livros. O projeto estimula o desenvolvimento infantil por meio da leitura de maneira lúdica e criativa, já que proporciona o acesso a livros específicos para a faixa etária, com aspectos sensoriais compostos por imagens, sons e texturas. Tudo isso para chamar a atenção da criança por meio da visão, da audição e do tato. Quer saber mais? Acesse o site sescgo.com.br e traz o seu bebê para a biblioteca. Vamos ouvir agora a pergunta do nosso ouvinte. Olá, meu nome é João Romero e eu tenho uma dúvida. A pandemia afetou a nossa memória de alguma forma? Estudos recentes percebem que pessoas que contraíram a Covid, ainda mais pessoas que tiveram fortes sintomas, realmente tiveram uma perda de memória. Mas o que a gente precisa olhar com muita cautela para isso é que a Covid, ela também desencadeou em nós certos processos psicológicos mais graves. Então, assim, a gente percebe que as pessoas ficaram mais ansiosas, o isolamento social levou a maiores quadros de depressão, estresse. E como a gente falou lá atrás, esses fatores psicológicos, eles estão intimamente relacionados à memória. Então, assim, perceber se existiu, se por exemplo, se na estrutura cerebral algo foi removido, digamos, a gente ainda não tem evidências. Mas se tratando de fatores emocionais, fatores psicológicos, a gente tem essa elevação, né, da ansiedade, do estresse, que está intimamente relacionado à memória. Tá aí, então, a resposta do João Romero. Obrigada pela pergunta, João. E, Beatriz, se em adultos a tecnologia, né, ela gera o estresse, ela gera a ansiedade e ela já prejudica a memória, como que é essa relação quando a gente está falando de um cérebro infantil, por exemplo? Aí a gente fala sobre um alerta muito importante para os pais, né? Que é o cuidado com as telas, quando a gente fala sobre um cérebro que ainda está em formação, né? Se a gente entende que os nossos circuitos neurais, tudo aquilo que eu ofereço como estímulo para ele, vai ser fortalecido, se eu coloco a criança em contato com as telas, aquele cérebro vai processar as informações de forma muito superficial, de forma muito rápida. E isso vai acelerar o processamento desse cérebro. Com essa aceleração, a gente entende que a gente vai ter outros problemas, né? Que aí é quando a gente entende a presença de crianças mais ansiosas, crianças mais agitadas, diagnósticos de TDAH têm aumentado, né? No século XXI. Então, assim, é um fator muito importante da gente tomar cuidado. Cuidado com as crianças na tela. Esse cérebro, ele está se formando, ele ainda não está consolidado. É o primeiro contato de mundo que ele está tendo. Qual que é o contato de mundo que eu estou oferecendo para essa criança? Qual que é a informação que eu estou passando para essa criança? Eu estou passando a informação de que a sociedade ela está calma, que as coisas são calmas ainda, ou que é tudo muito agitado, que as informações passam de forma agitada. Eu mesma faço parte da equipe diretiva de uma escola aqui em Goiânia e a gente lida com crianças o tempo inteiro. E a gente percebe que as crianças, elas estão agitadas. O tempo de espera delas, nossa senhora, é muito rápido, é o tempo inteiro querendo estímulo. Mas por quê? Porque as telas oferecem esse estímulo o tempo inteiro. E, Humberta, se nós adultos que temos essa consciência, que temos já o nosso cérebro formado, às vezes a gente se pega não sabendo policiar em relação a isso, imagina as crianças,
né? Imagina as crianças que não têm essa parte do cérebro que a gente chama de córtex pré-frontal já amadurecido, que é a parte da consciência, de me policiar em relação às atividades. Imagina para elas, né? Então, assim, elas não entendem. Cabe a nós, responsáveis, policiar esse tempo delas na tela. E lembrando que não é cortar 100%, até porque a gente também não tem como, né? A gente vive numa era que existe a tecnologia, não tem como negar isso e criar um ser dentro de uma bolha. Mas existe também o controle, o tempo, né? De exposição, Isso é um fato, isso é uma... É interessante a gente falar sobre isso, porque realmente, às vezes, os pais, eles querem remover, né? Tirar. Falar, não vai ter. Eu acredito que é questão de educação. Eu vou educar meu filho a usar as telas com qualidade. Porque é uma utopia, se falando de século XXI, querer fazer com que essa criança surja como se fosse há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Eu acho que é questão de educar para o contexto atual. Educar com tempo. O seu tempo é esse. Você vai acessar essas informações. Ter muito cuidado também com as informações que a criança vê, né, Humberta? Porque, assim, a gente sabe que esse estímulo cerebral... dependendo das informações ali, gera outras reações no corpo, né? Até mesmo em termos fisiológicos do organismo, hormônios. Então, assim, é muito cuidado mesmo, sabe? Ao que é oferecido. Daria tema para um outro episódio. Tá certo. Você trouxe aqui ao longo do episódio para nós diversos... problemas, né, fatores psicológicos que geram a falta de memória. Se a gente negligenciar esses sintomas, negligenciar esses lapsos que começam a acontecer além do normal, quando começa a atrapalhar o nosso dia a dia, se a gente negligenciar e não buscar ajuda, não procurar tratar, não procurar melhorar, quais podem ser as consequências aí a curto, médio e até longo prazos? Humberta, a gente precisa entender que o nosso cérebro, ele funciona naturalmente como uma curva. Então, primeiro ele sobe, primeiro o nosso cérebro, nossas funções cognitivas, ela está em ascensão, que é o processo ali de aprendizagem, consolidação. Naturalmente ele está em ascensão. Até por isso que crianças... adquirirem novas memórias, adquirir novas capacidades cerebrais é muito mais fácil. Ele está em ascensão e, naturalmente, ele sofre um declínio. Isso é um processo natural do nosso cérebro. Nós todos vamos ter um cérebro que vai entrar em declínio. Se a gente negligenciar esses pequenos sinais que o nosso corpo dá em relação a essas perdas de memória, o que pode acontecer é ele entrar em declínio mais rápido, né, antes da hora. E como eu falei, o nosso cérebro é como se fosse um músculo. Se a gente não exercita esse músculo, se a gente não exercita o nosso cérebro, ele vai atrofiar. Então, assim, ele vai perder mesmo essa função cognitiva. E isso é um prejuízo imenso quando a gente fala sobre vida, né? Sobre funções do dia a dia, sobre tarefas básicas. Então, assim... o malefício de ignorar esses pequenos sinais é ter um declínio da memória antes da hora. Interessante. E quais os cuidados que a gente pode ter no nosso dia a dia para preservar a nossa memória, evitar os esquecimentos? Humberta, o fundamental é ter uma boa qualidade de sono. E quando a gente fala sobre qualidade de sono, eu volto um pouquinho, na verdade, que é esse policiamento. Esse policiamento em relação à tecnologia e redes sociais. Vamos definir um tempo de uso.
Vamos usar a tecnologia com cautela, com consciência. Eu acredito que esse é o mais importante. Usar a tecnologia com consciência. Porque isso vai fazer com que eu tenha uma boa qualidade de sono. E quando a gente fala sobre memória, o fator sono é crucial. Durante o sono, o cérebro ele passa por essa lavagem, aonde ele vai ou fortalecer as informações que eu tive no dia, ou eliminar algumas. Então, assim, para ele passar por esse processo de uma forma bem feita, a minha noite de sono, ela precisa ser uma noite de sono de qualidade. Fora isso, tomar cuidado com os nossos hábitos. Boa alimentação, isso é crucial para o nosso cérebro. Água, se hidratar bem, praticar atividade física, né? Hoje a gente sabe, a gente entende de forma mais profunda que o nosso corpo ele é integrado. Então, assim, cuidar dele como um todo é cuidar do nosso cérebro. Praticar atividade física não é só sobre um corpo musculoso, não é só sobre um corpo bonito, é sobre um cérebro saudável também. Comer bons alimentos não é só sobre um corpo bonito, é sobre um cérebro saudável. Então, assim, todos esses cuidados são cruciais se a gente quer preservar as nossas funções cognitivas. Que legal. Boas dicas, então, aí para as pessoas já começarem a olhar com mais atenção para a saúde do cérebro e do organismo como um todo, né? E agorinha, você falou assim que aprender um novo idioma é algo muito importante para a memória, né? Então, chegou o momento aqui de você compartilhar com a gente alguns exercícios que a gente pode ter, coisas simples, talvez, no nosso dia a dia, para ajudar aí a potencializar a nossa memória. Humberta, jogos de memória nunca saem de moda, digamos, né? Quando a gente fala sobre memória. Então, assim, ter trazer a prática desses jogos pro dia a dia é uma estratégia boa, né? Tô ali com a minha família, com os meus amigos. Deixa eu jogar um jogo. Outras questões, leitura. É um fator importantíssimo, né, para a memória. Exercício físico, jogos de quebra-cabeça. Tem aqueles sudoku, né? Sudoku, caça-palavras, exatamente. Que mais que a gente pode colocar aqui para a memória? E esses fatores, atividade física faz o nosso cérebro processar informações. Outra coisa que também é estratégia para a gente, de forma consciente, ir tomando cuidado com essa memória, que é às vezes, eu vou num lugar sem GPS. Ou às vezes eu vou com GPS e volto sem GPS. Sabe, algumas estratégias assim. Decorar o número do telefone. Exatamente. Peraí, mãe, qual que é seu número mesmo? Não, peraí, eu vou decorar esse número aqui então. Então, assim, como eu falei lá no início, peraí, eu tenho muitas tarefas no dia, deixa eu organizar as minhas tarefas. Organização, Humberta, nesse contexto atual, eu acredito que é um dos fatores primordiais em relação à memória, sabe? Porque como a gente está falando aqui, são tantas informações que eu me desorganizo. Peraí, o que é mais importante? É mais importante eu saber, não sei, como acordar bem ou como ter um dia, uma rotina saudável? Porque são essas informações que às vezes aparecem, né? Eu ver a informação desse youtuber ou desse. Então, assim, são tantas coisas que chegam que a gente fica assim, o que é o mais importante? Momentos de pausa, momentos de repouso, de atenção mesmo. Tem uma técnica que a gente chama que é o mindfulness, né? Traduzido para a língua portuguesa, que é a atenção plena. Deixa eu prestar atenção no que eu estou fazendo. Deixa eu fazer isso de forma organizada. Peraí, seja no final ou no começo do dia, eu vou sentar e eu vou organizar o que eu tenho para fazer. E aí eu vou delimitar, eu vou fazer isso das 7 às 8. Essa outra atividade das 8 às 8h30. Então, trazer essa organização. E também, como eu acabei de mencionar, trazer esses exercícios de mindfulness
para o nosso dia a dia. Inclusive, tem um que eu adoro. Se você quiser que a gente faça uma prática aqui, seria super interessante. Bora, vamos lá. Então, vamos. Ó, senta numa postura confortável. Isso a gente pode fazer em casa, em qualquer momento do dia. Seja de olhos fechados, seja de olho aberto, vai da preferência de cada um. Tem pessoas que sentem agonia de fechar os olhos. Eu gosto de fechar os olhos particularmente, mas vai do pessoal. Como que nós vamos fazer esse exercício? Nós vamos inspirar em 4 segundos, reter o ar em 2 e posteriormente exalar em 8 segundos. É muito importante que o nosso tempo de exalação seja o dobro da inspiração. Se algumas pessoas sentirem dificuldade em fazer essa exalação ou a inspiração em 4, reduz para 3 e 6. Mas vamos tentar no 4? Vamos. Então, alinha sua coluna, presta atenção em como a sua respiração está no momento. Se é uma respiração que está mais na região peitoral ou se ela desce para a região abdominal. E lentamente nós vamos conduzir essa respiração lá para o abdômen. E aí nós vamos fazer isso através de uma contagem. Então nós vamos inspirar em 1, 2, 3, 4, reter o ar de pulmão cheio em 1, 2 e exalar em 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos inspirar de novo em 1, 2, 3, 4. Retém o ar em 1, 2 e exala em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só mais uma vez. Inspira em 1, 2, 3, 4. Retém em 1, 2 e exala em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pode abrir os olhos. Automaticamente já vem, né, uma calma, uma serenidade. Isso e quando a gente faz... Qual foi seu nível de facilidade ou dificuldade em relação a fazê-lo? A primeira foi mais difícil, principalmente o exalar. Né? Expulsar esse o ar. tempo mais longo, E é né? interessante que a gente percebe até que a nossa capacidade respiratória, né? Porque a gente tá tão acelerado, né? E aquela coisa que é difícil você Inspirar profundo, né? segurar e soltar de forma mais lenta. Isso é difícil, não é fácil não, viu? Pode parecer fácil, mas não é. Exatamente. Olha só que interessante. Essa velocidade de informações, ela faz a nossa respiração ficar mais ofegante. Então, a nossa respiração, ela se concentra muito na região peitoral. Mas o natural do nosso corpo, Humberto, é na verdade que a gente respire até o abdômen mesmo. Se você observar, por exemplo, um bebê dormindo, observa depois. Ele respira que a barriga dele infla e exala. Então, assim, o que a gente precisa é, de forma consciente, levar essa respiração, fazer essa respiração se tornar o mais longa e calma possível para que o nosso corpo entre nesse estado de calma, né? E como você falou, a primeira foi mais desafiadora. A segunda já foi um pouco mais fácil. Imagina se a gente praticar isso de forma constante, né? Eu falo que dentro do consultório é inclusive um momento da gente fazer essa prática. Muitas pessoas às vezes chegam ali, nossa, Bia, não tenho nem o que falar. Falo, é mesmo? Vamos sentar aqui um pouquinho então. Vamos perceber onde que essa mente está? Será que a mente está no mesmo lugar que o corpo? Calma,
Vamos fazer essa pausa. E é interessante que as pessoas têm até pressa, né, de respirar. Não, peraí. Eu falo, não é assim, é com calma. Eu não preciso ouvir a sua respiração. Ela vem de forma sutil, de forma bem delicada mesmo, porque é isso que vai fazendo o nosso corpo se acalmar. E como eu falei, é uma prática excelente para o dia a dia. Para momentos, para começar o dia, é fundamental, né? Muito boa para a gente já começar o dia nesse estado bom de consciência, para finalizar o dia e ajudar numa boa noite de sono e, consequentemente, num bom armazenamento de memória, é muito positivo também. Então, assim, numa era onde a tecnologia está tão veloz, praticar atenção plena, mindfulness é uma estratégia excelente. Que bacana. Nossa, muitas orientações que dá para terminar aqui o episódio e já começar a praticar. Praticando, né? Já dá para fazer aqui, inclusive com a gente aqui durante o episódio. Que legal. Pra gente finalizar, Beatriz, eu vou fazer um bate-bola com você. Eu vou falar uma frase e você vai completar ela para mim, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Boas lembranças fazem a vida melhor. É isso. Ah. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Você trouxe dicas e orientações excelentes pra gente já, de fato, né, sair aqui do episódio colocando em prática para desacelerar, para melhorar não só a nossa memória, mas a nossa ansiedade, né, que anda tão em alta, a nossa respiração, o estresse. Então, muito obrigada por dispor do seu tempo, do seu conhecimento aqui com o nosso público. Se alguém quiser te conhecer o seu trabalho, te acompanhar, como que faz? Primeiramente, Humberto, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto, sem contar da extrema importância, né? Eu acredito que nós, profissionais da saúde, se a gente pode interferir que seja um pouquinho na melhora da qualidade de vida da nossa população, a gente deve fazer isso, né? Caso alguém queira estar entrando em contato e acompanhando mais sobre o meu trabalho, sobre exercícios para promover a nossa qualidade de vida, pode estar entrando em contato comigo pelo Instagram, que é beatriz.machado.a. Coisa boa. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Humberta. Gente, muito aprendizado, né? Não, tenho certeza de que você lembrou de alguém que precisa melhorar aí a memória, precisa melhorar o estresse, a ansiedade. Então, já sabe, né? Compartilha esse episódio com essa pessoa, porque eu tenho certeza de que ela vai aprender bastante, tá bom? Gostou? Fez sentido para você? Então, segue o nosso podcast, avalia. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e, claro, deixa aí pra gente os seus comentários, tá bom? Espero que você tenha gostado. Eu gostei bastante de ter você aqui comigo. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!